Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja mais uma vez em nossos corações, nos amparando para mais uma noite de estudo e reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós hoje vamos dar início à nova obra de Joana de Ângeles, que será a fonte inspiradora das nossas reflexões. Este livro, Rumos Libertadores, uma obra em que Joana vai trazer para nós, meus irmãos, reflexões importantes acerca do rumo que a gente precisa dar para a nossa vida. A cada lição, Joana vai nos fazer sentir a mensagem do Cristo como essa mensagem libertadora, como esse roteiro de conduta, de assertividade para a nossa existência, nos colocando em condições de repensar os caminhos que hoje nós estamos trilhando, revisitar talvez caminhos já trilhados e que nos trouxeram ao lugar que nós estamos hoje, mas ao mesmo tempo de nos possibilitar o pensamento e a reflexão sobre as escolhas que estamos fazendo e a necessidade que nós temos para avançarmos de forma mais eficaz no processo de evolução espiritual, buscarmos fazer as escolhas certas. Dentro do conceito de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é importante a gente pensar sobre isso. Se diante dos desafios que a vida nos traz, se nós estamos agindo conforme os ensinamentos do Mestre Jesus. Se nós estamos nos esforçando o suficiente para vencer as nossas más inclinações. Se nós estamos lutando contra a apatia, se nós estamos lutando contra o desânimo, essas coisas que têm nos tocado o coração e feito com que a gente às vezes se paralise diante das decisões que a gente precisa tomar. Sabe, meus irmãos, o tempo passa assim, ligeiramente. E nesse contexto é que a gente precisa cuidar para não perder tempo com algo que seja inútil, desnecessário. Então, o livro traz em 60 lições reflexões como essa. E para a gente poder dar início, tem um aspecto também bacana nessas lições, é que Joana separou a cada item desse estudado uma citação do Evangelho, porque toda a proposta do trabalho de Joana é reviver o Cristo em nossas vidas. Porque Jesus diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, reviver o Cristo no nosso coração é tarefa que nos coloca mais próximos dele e nos permite, em algum momento da nossa vida, tentar pautar a nossa conduta dentro dos ensinamentos que ele nos deixou. Então ela traz, a cada obra dessa, ela traz um capítulo do Evangelho que você pode ler, né, na sua casa, antes de você fazer a leitura da lição, não é? Bom, para a lição de número 1, que ela intitulou Com Deus Sempre, ela separou como reflexão o capítulo 1 do Evangelho, item 9. E o item 9 fala sobre a nova era. Está dentro do capítulo de que Jesus veio dar cumprimento à lei divina. Ele não veio modificar a lei já apresentada por Moisés, ele veio dar cumprimento à lei de Deus, botando os pingos nos is, esclarecendo as coisas no momento em que a humanidade já estava preparada para conhecer um pouco mais desse capítulo, dessa história de progresso e de evolução
espiritual ininterruptos. Então Jesus vem com o âmago tocado da mensagem cristã, pautada no amor, no perdão, na tolerância, na afabilidade, na doçura. É essa mensagem que Jesus vem nos trazer. E sempre um código de conduta de que a gente tem que viver de modo a fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, dentro desse capítulo que fala da nova era, fala dos tempos, do tempo que é chegado, em que uma nova ordem de ideias vai surgir nos nossos corações. O Espiritismo vem trazer essa nova ordem de ideias e de conduta e de comportamento, reverberando a mensagem cristã, colocando as coisas de modo claro para todos nós. Então a gente tem da transformação moral que a humanidade passa, principalmente nesses tempos agora, né, meus irmãos, de transição planetária, a gente entende o quanto evocar o Mestre Jesus é importante e o quanto a doutrina espírita tem sido para nós fonte inesgotável de conhecimento e de aprendizado e de reflexões, né? Se a gente adentrar o Livro dos Espíritos, puxa vida, cada pergunta daquela de forma tão inteligente, organizada por Kardec, e depois tudo tão alinhadinho para nós, quanto que isso nos ajuda nesse entendimento? E a gente precisa hoje, né, entender que as ideias de mudança, de transformação, de melhoria, elas precisam encontrar um campo favorável na maturidade do ser, no aprimoramento das ideias, no campo das reflexões, não é? As mudanças nascem por aí. Então, Joana escreve no item 1 a seguinte lição, e olha como que ela vem nos colocar diante de quadros que a gente precisa compreender do cotidiano da vida de todos nós. Porque ao ler cada item desse aqui, se a gente não se encaixa um em outro, a gente vai pelo menos perceber essa estrutura à nossa volta. Então é fácil compreender de que mensagem ela nos traz. Então ela diz assim, olha, abraçaste a cruz do serviço espiritual e defrontas muitas dificuldades. Se os amigos desconsideram os teus esforços, criando-te embaraços, impondo-te pedaços contributos de paciência e humildade, avinagrando tuas aspirações, confia em Deus, não te relegues ao pessimismo. Ela está falando aqui, meus irmãos, do nosso convívio junto daqueles, ela está falando do convívio daquele que já se preocupa com as suas mudanças e que empreende esforços para isso e que tramita num espaço coletivo em que a compreensão não é a mesma, o entendimento não é o mesmo. E nós sabemos quão difícil é quando alguém portador de uma mensagem, seja ela qual for, que não encontra no coletivo ao qual pertence o entendimento e a compreensão. Então, Joana está dizendo aqui, se teus desejos são realmente de mudança e de esforço, mesmo que não te compreendam, continue com Deus,
Não desanime. O pessimismo, ela usa o termo pessimismo. Você ser pessimista é não acreditar que as coisas possam melhorar ou sempre pensar no ruim, sempre ter a visão presa nas coisas ruins. E a gente precisa buscar outros caminhos. Porque Jesus disse para nós que era necessário a gente buscar a luz para que a luz se fizesse no nosso coração, né? Olha aqui que ela continua. Ela diz: afeiçoas-te ao devotamento fraterno e abres os sentimentos à solidariedade e ao amor. Se os conhecidos descreem dos teus propósitos, caluniam-te e apontam-te com doestos ácidos e indébitas acusações, confia em Deus e não diminuas o ardor da tua ação. Que ela num primeiro momento, ela fala de pensamento, quando ela fala do pessimismo. Aqui ela fala da ação, da gente não abrir mão de agir no bem, mesmo que incompreendidos. Olha como que é importante uma mensagem dessa nos tempos que a gente vive hoje. Que a sensação que muitos de nós ainda trazem aí em si, é que a vida está complicada, né? As pessoas estão perdendo o bom senso, a racionalidade, não é? Então ela fala isso, é importante não abrir mão daquele espaço de ação no bem já conquistado, porque se a gente já trabalha no bem, é necessário não perder a oportunidade. Quantos de nós conseguem organizar a vida, organizar os horários e tal, e vamos fazer aquilo que isso é bom, importante para os outros, é importante para nós, e quando a gente menos percebe, abre mão disso tudo. Quando a gente vê, a gente cai de novo numa rotina de desatenção. Ela continua. Ofertas-te às causas enobrecedoras e doas os teus esforços dignificantes aos postulados que te produzem renovação. Se os familiares, vamos lá, ela está entrando no grupo familiar, se os familiares se referem ao teu passado de erros ou às tuas atuais impossibilidades de superação das falhas morais que ainda tisnam o teu caráter, ama com Deus, não recuando na empresa. Olha isso. Aí ela está falando porque esse é um relato muito comum, principalmente dentro da casa espírita, da pessoa que se dedica, que conhece espiritismo, que resolve seguir, entender, e de repente essa pessoa fala assim, nossa, eu me esforço. E aí, quando às vezes eu tô lá dentro de casa, que eu falo uma coisa, e fala assim, nossa, mas você não tá indo lá no centro? É isso que você tá aprendendo lá? Isso é um pensamento muito infeliz, né? Uma colocação muito infeliz. Que nenhuma mudança vai se fazer da noite pro dia. E às vezes nem mudança vai se dar de fato. É só o desejo da gente querer acertar, isso já é por si só uma virtude. O esforço, então, em acertar é grandioso. Mas o que Joana fala? Porque quando isso acontece, é comum as pessoas falarem, vou parar de lá porque eu acabo ouvindo isso toda hora, me aborrece. Joana está aqui falando, não recua. Não recua, ama esses, né? Começa por esses, o empreendimento do esforço contínuo no bem. É esse o convite que ela está nos fazendo aqui. Ela vai adiante. Encontras-te diante de uma experiência nova, que a fé raciocinada te propõe e fica tão entusiasmado.
Se os companheiros descrentes e servis à ignorância tentam manter-te nas redes encarceradoras da sombra e do vício, insiste com Deus e não temas. Insiste buscando Deus em nossas vidas. Porque a gente se entusiasma mesmo, né? A doutrina espírita, ela é empolgante. No início, então, que a gente às vezes tá muito sedento do conhecimento da mensagem, aí a gente fica assim, pensando, por que eu não aprendi isso antes, né? Tem esses sentimentos todos. E é verdade, a gente lamenta de não ter aprendido antes aquilo. Mas tudo tem seu tempo, né? Nenhuma fruta vai cair do pé naturalmente antes do período, né? Joana continua. Renovando-te em face das expressões libertadoras que encontras agora diante da mensagem de Jesus, que descobres, alegras-te e começas a sair de surdos padecimentos. Porque a mensagem do Cristo, ela chega aos nossos corações preenchendo o vazio. Isso dá leveza. Isso dá pertencimento pra gente, né? Como se a gente fosse parte dessa verdadeira vida e comunhão com Jesus, que de fato é verdade. É que a gente às vezes não se sente parte disso, e quando a gente consegue se perceber parte desse todo divino, isso é libertador pra gente, é muito bom, né? Traz serenidade, aguça os nossos melhores sentidos, as nossas emoções mais virtuosas, nossos sentimentos, melhor que a palavra, os nossos sentimentos mais virtuosos, tanta coisa boa nasce daí. A gente vê que a gente é capaz de coisas muito boas, né? Aí ela coloca: se antigos comparsas que te conhecem as atitudes infelizes surgem acusando-te ou atraindo-te ao retorno à queda, arrima-te, fica forte em Deus e não receies, não volta atrás, olha para frente, segue adiante. O que passou, passou. E com o tempo, esses que nos cobram, às vezes, querendo nos tirar, vamos dizer assim, do bom caminho, né? Como diz os antigos falavam isso muito, né? Tirar você do bom caminho. Nesse caso que se aplica, dessa mensagem da Joana aqui, de tirar a gente desse bom caminho e da gente insistir nisso, da gente não se perder nisso. Ela continua: planejas o empreendimento da caridade e clarificas-te com a possibilidade luminosa do êxito. Se os famanazes da discórdia e da destruição se armam e sublevam contra o teu labor e a tua pessoa, atua com Deus, desculpando-lhes a insensatez e a enfermidade moral. E a gente já conversou muito sobre isso, né? Porque a felicidade possível na Terra, ela está pautada na pureza de sentimentos e na consciência tranquila. Mas a pureza de sentimento e a consciência tranquila está em a gente agir com dignidade. E a dignidade, conforme Joana de Ângeles mesmo já nos esclareceu, ela vai muito além de você ser uma pessoa correta do ponto de vista das relações sociais. Ela vai até a prática
do homem de bem, dito no Evangelho também, segundo o Espiritismo. Então isso é muito rico para a gente pensar nesse aspecto aqui. Porque a prática da caridade é base da nossa felicidade. O bem gerado pelo bem nos traz sintonia com os benfeitores espirituais, com o melhor de nós, na nossa essência divina. E isso evoca na gente sempre boa conduta, bons pensamentos, boas vibrações. E é isso que a alma precisa para se alimentar. Ela continua: envolvido nos compromissos de edificar nas mentes o ideal de santificação pessoal e intransferível, emocionas-te e reconheces a grandeza da realização em face da própria pequenez. Se te negam autoridade para o mistério e insistem em desnaturar os teus sentimentos, deixando-te a sós e sofrido, apoia-te em Deus e não renuncies a esse apostolado. Ela encerra essa lição dizendo assim, meus irmãos: sempre com Deus, na treva exterior e íntima, Deus é a claridade. Na guerra incessante e impiedosa, Deus é a paz. Na soledade e no abandono, Deus é a companhia. No sofrimento, no problema e na amargura, Deus é a solução. No trabalho e na dificuldade, Deus é o apoio. Na emergência e no desespero, Deus é o auxílio. No fracasso e na queda, Deus é a misericórdia. Em qualquer circunstância, na dor ou na felicidade, no abandono ou no amor, na glória ou no insucesso, Deus é o Pai amoroso de todos os instantes, velando e zelando, paciente e incansável, desde antes dos tempos e dos espaços, em favor de todos nós. Olha que belíssima essa lição de hoje, que começa trazendo para nós a mensagem cristã, a mensagem de libertação, que começa para a gente de modo esclarecedor, na vinda de Moisés, falando do Deus único, na conduta cristã que o Mestre Jesus nos traz, falando do Deus que é Pai amoroso, e a doutrina espírita que vem nos falar dos atributos da divindade. A cada instante do nosso coração, trazendo no âmago do nosso sentimento a mensagem acolhedora e libertadora desse que cuida de nós desde a nossa criação e que zela e que se coloca por nós desde sempre. Jesus, como nosso guia e modelo, representante de Deus entre nós, é para nós o nosso guia, é para nós o nosso orientador. Mas o caminho a que ele veio nos ensinar nos conduz a Deus. Então é uma mensagem belíssima. O texto A Nova Era tem uma partezinha interessante que eu queria buscar para vocês. Em um dos parágrafos, ele fala sobre os mandamentos de Deus. Fala da importância, né, do povo hebreu, do movimento do povo hebreu, mas da mensagem que veio
atingir a todos os povos e também os povos pagãos. Ela fala nessa lição sobre a moral de Moisés, que veio trazer para nós a mensagem de conduta, de norteador, de um comportamento melhor para uma sociedade ainda tão marcada pela violência e pelos interesses ainda tão distanciados de um passo que essa sociedade precisava dar para a unicidade divina. E esse povo ainda tão distante disso, então vem Moisés nesse trabalho grandioso e belíssimo. E Jesus vem então, como coloca aqui para nós, que o Cristo, que está escrito aqui no Evangelho, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje aqui habitam. É a lei do progresso, que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados o tempo em que hão de desenvolver o campo das ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios do Pai. Olha que coisa forte isso, porque, meus irmãos, toda transformação, para ela acontecer, ela tem que acontecer no campo das ideias, primeiramente. Nada vai se dar senão por aí. Por isso que o diálogo em todos os setores da vida é importante. Por isso que o confronto de ideias ele é importante. Por isso que pensar diferente faz parte desse processo de construção. Por isso que as diversas ideias, quando se reúnem e buscam um senso comum, é necessário. É preciso que a gente entenda que as ideias, sendo portadoras das reflexões que a humanidade precisa passar, elas precisam estar cada vez mais pautadas na verdade. Então, conhecer o Cristo, conhecer o Espiritismo, entender sobre essas leis todas, dá a cada qual de nós bases estruturais para as grandes discussões e reflexões que a humanidade necessita. O tempo necessita isso. Não mais engolir as coisas sem pensar. Não mais ficar presos a dogmas, a rituais, sem se dar conta disso. Fazendo por fazer, sem nem se perguntar, mas por que eu fico repetindo isso? Por que eu fico fazendo isso? Qual o sentido disso na minha vida? Essas coisas, quais são as amarras que nos prendem a passados, a dogmas, a ideias já vencidas, de uma sociedade que precisa abrir espaço para o entendimento, para a compreensão acima de tudo, para a tolerância acima de tudo. Então é necessário que a gente participe. Veja que a mensagem ela tira aqui do Evangelho, né? Mas ela vai dizer lá no livro das dificuldades que a gente vai encontrar na instituição dessa nova era. Porque quem vai auxiliar esse processo de mudança somos nós. Nós que estamos aqui reencarnados. Qual a nossa tarefa o tempo que a gente está aqui? É reverberar essas ações do bem, de modo a contribuir para o progresso da humanidade,
e de modo a tocar o coração daqueles que estão ao nosso lado, de modo racional, sentido, lógico, né? Então isso é rico demais. Ela fala um pouco mais à frente no Evangelho, tá aqui, olha, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e é o Espiritismo que a concluirá. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Olha aqui a mensagem dela aqui, sede firmes. E a mensagem do livro, Rumos Libertadores, o tempo todo fala pra gente, não se abala, não se abata, continue, persevera. Porque é isso. Aí a gente vai falar, não, Kátia, mas como é difícil, porque tem horas que me dá uma tristeza, tem horas que me dá uma agonia, tem horas que me dá um negócio assim que eu não sei o que é. Mas são esses os tempos. O testemunho nosso é desse, é de luta, é de enfrentamento. Nossa, gente, não é fácil mesmo não, a gente sabe disso. Tem dias que a gente olha e fala, meu Deus do céu, que o Senhor me ajude a concluir o dia, que eu não sei nem como que eu tô começando. É desse jeito. Mas é preciso perseverar, gente, existe um futuro melhor nos aguardando do que esse momento tão conflitante que a gente vive. Tem algo melhor que nos espera, que conta conosco. E a gente tem que fazer por onde? Confiança, esperança, fé. Tem que ser a nossa sustentação. Belíssima lição, né? Começamos bem. Que Deus abençoe vocês. Muita luz no coração de todos nós. Muita sabedoria, muita reflexão. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir uns pelos outros. Nós estamos sempre ligadinhos aqui. Esse espaço aqui que nos separa, né? Eu daqui do meu cantinho, vocês aí do seu, não é nada para aqueles que unidos num só pensamento buscam viver no bem. Estamos juntos. Que Deus os abençoe, que Deus nos ampare e nos alimente a alma, sempre com vibrações de alegria, de esperança e de vontade de continuar. Até semana que vem. Fica com Deus.